Provérbios 11 hoje, dia de mais uma vez de estudo, tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos compartilhando, esperar um pouquinho enquanto o Instagram está avisando, pessoal, né? Estamos aqui porque eu sei que grandes coisas o que o Senhor tem a fazer nesse dia que se chama hoje, e tem a fazer em nossas vidas. Ai, como esse louvor é maravilhoso. Teu nome é cura, é aquele assim em português, sabe? Clame o nome de Jesus. Vou procurar ele aqui em português. Eu coloquei ele em português pra gente ouvir enquanto o pessoal tá chegando. Ouvir só um pedacinho, depois eu vou colocar ele baixinho e nós já vamos começar nosso estudo de hoje, tá bom? Provérbios capítulo 11. Quero declarar teu nome. Quero declarar teu nome. Tantos filhos dessa geração, esperança e liberdade, no Jesus. A esperança e liberdade, eu declaro em nome de Jesus que há esperança e liberdade sobre nossas vidas. Deus tem o melhor dessa terra hoje para nós, nessa manhã. Você crê? Se você crê, digita um amém aí, porque eu creio em nome de Jesus. Vamos iniciando então. Vou colocar aqui já som baixinho e a gente vai ouvindo. O Senhor vai trazendo coisas aos nossos corações, só Ele sabe. Ele vai trazendo grandes coisas, grandes promessas. Ah, como o Senhor é bom. Teu nome é cura, poderoso. Teu nome é vida. Destrói as cadeias, dissipa as trevas, faz-se um dia. Vou abaixar então. Me cura. Muito bem, muito bem. Provérbios 11, na versão NVI. Eu vou começando aqui com o versículo 1 ao 3, né? Aqui nós vamos, o tema central hoje é o fruto da justiça, os caminhos da integridade. Então, que nós estejamos atentos aos frutos, né? Que nós venhamos a produzir frutos de integridade, de paz,
para que Ele nos leve a um bom caminho. Amém? Frutos de justiça, né? Então, começando. Se vocês tiverem, o som estiver alto, estiver incomodando, me falem que eu diminuo um pouquinho, tá bom? O Senhor detesta balanças desonestas, mas os pesos exatos lhes dão prazer. Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. A integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. Então a gente vê aqui tá falando, olha, a integridade dos justos os guia por um bom caminho, né? Seja livrando do mal, por onde quer que for, mas a falsidade dos infiéis os destrói, né? Então Deus, ele é um Deus que ama justiça em tudo. Deus, ele é amor, mas também ele é justiça, né? E inclusive nos negócios, nos relacionamentos, motivações, né? O orgulho, ele se exalta e ele será abatido, exatamente. Mas o humilde crescerá com sabedoria. Então, que nós tenhamos um coração ensinável, humilde, e que o Senhor venha tratar em nós tudo aquilo que precisa ser tratado, tudo aquilo que precisa de ser mudado, e que nós venhamos a aceitar, né? Com amor, com muito amor. E a gente vê que o humilde cresce em sabedoria, né? E nós vemos assim que no conceito bíblico de justiça prática, não é apenas algo espiritual, mas concreto, bem concreto, né? É algo que afeta a nossa conduta. Se a gente não andar em retidão, em justiça, a gente vai ser afetado. Então, como eu disse ontem, a lei da semeadura, ela é um fato. A gente pode plantar ou não, mas a colheita virá, né? Então, a ética, né, ela é um reflexo do temor de Deus. Tá bom, eu vou desligar. Depois a gente coloco novamente. Então, voltando, né? Que eu falo com amor, primeiramente para mim, né? Mas também para vocês. Sejam honestos nos mínimos detalhes, né? A gente erra, o errar é humano. Deus ama o pecador, mas Ele não ama o pecado. Então a gente tem que ir percebendo onde estão os nossos erros, onde estão as portas fechadas, as portas abertas, né? E começar fechando, porque a integridade é um caminho que protege e honra o nome do Senhor, né? Então vamos indo e fechando tudo aquilo, as portas que nós mesmos abrimos. Eu falo isso para vocês com conhecimento de causa, tá, gente? Exatamente. Continuando, versículo 4 e 8. O justo será guardado. E isto, Deus protege os justos, pode ter certeza, né? Do 4 a 8. De nada vale a riqueza no dia da ira divina, mas a justiça livra da morte. A retidão dos íntegros abre o caminho, mas os ímpios são abatidos por sua própria impiedade. A justiça dos justos os livra, mas os infiéis são apanhados pela própria cobiça. Quando morre o ímpio, sua esperança perece. Tudo que ele espera do seu poder dá em nada.
O justo é libertado da angústia e o ímpio a recebe em seu lugar. Tá vendo? A recompensa do ímpio é a angústia, né? Então, que nós venhamos procurar cada dia mais ser retos, justos, fiéis e temente a Deus, né? O justo, ele vive seguro, mesmo em tempos difíceis. A gente entende que a nossa confiança está em Deus, que nós precisamos, olhar para o alto, que é Cristo, nosso alvo é Cristo, né? Então, porque sua vida está alicerçada na retidão. A esperança do ímpio, ela é passageira e é frágil, mas a nossa, ela é fiel e verdadeira. Então, que venhamos estar firmes, fortes e confiantes no Senhor, né? Esses versículos refletem princípios escatológicos, né? Que aponta para o juízo, para o futuro, onde só a justiça vai permanecer. Exatamente. Então, a gente tem que ter fé, praticar e confiar. Confiar, porque Jesus está às portas, né? Então, o que eu sugiro para vocês hoje? Uma aplicação prática. Viva hoje com a eternidade em mente. O que você planta com justiça permanece para sempre. É verdade. Isso é um fato que a gente vê, a gente conhece pessoas, né, que hoje já não estão aqui mais em nós, que descansam no Senhor, mas que foram pessoas justas, retas, fiéis e temente a Deus, e elas deixaram um legado, né? Então, que nós venhamos a nos espelhar nessas pessoas. Versículos 15 ao 21. Capítulo 11, tá, gente? Caminhos seguros e recompensas. Quem serve de fiador para um estranho, certamente sofrerá, mas quem evita o compromisso estará seguro. A mulher bondosa obtém respeito, mas os homens cruéis só conquistam riquezas. Quem faz o bem aos outros, a si mesmo o faz. O homem cruel causa o seu próprio mal. O ímpio obtém lucro ilusório, mas quem semeia justiça colhe recompensa verdadeira. A retidão conduz à vida, mas quem segue o mal caminha para a morte. O Senhor detesta os perversos de coração, mas os que andam irrepreensivelmente são o seu prazer. Estejam certos de que os ímpios não ficarão sem castigo, mas os justos serão poupados. Então, gente, é um fato, né? A gente sabe que a justiça, que o amor, que a bondade, ela cabe em todos os lugares, né? Então, que nós venhamos a trazer isso para a nossa vida, né? A justiça é a bondade e a bondade são sementes que produzem colheita eterna. Exatamente, é eterna essa colheita. É a herança que nós vamos deixar verdadeiramente para gerações futuras, né? Agora, a maldade volta contra quem a pratica. E as maldições, as maldades, elas vão permanecer para gerações futuras também. Então, é semeadura. Então, vamos tomar cuidado do que nós estamos fazendo, porque muita gente tem um egoísmo próprio. A vida é minha, eu estou fazendo, e daí? Só que você esqueceu que você vai deixar um legado aqui, queira você ou não. E aí, os seus filhos, os seus netos vão pagar pelas suas irresponsabilidades, pelo que você está fazendo ou tem feito, né? Então, isso eu estou dizendo você, mas isso serve para mim, isso é para nós, é uma reflexão. É qualquer um que não anda retamente, que faz coisas que não agradam ao Senhor, terão
consequências, porque a palavra do Senhor fala que Ele visitará a iniquidade dos filhos, dos pais aos filhos até a terceira e quarta geração. E aí, se não houver cura, se não houver busca e arrependimento, pecados confessados, isso vai postergando em muitas gerações, mas também fala que a bênção do Senhor, ela nos alcança até 1000 gerações, ou seja, para sempre, né? Então, que nós venhamos escolher as bênçãos, fazer o que é reto, o que é certo diante do Senhor, né? Aqui a ideia de colheita espiritual, ela é clara. Semear para o Espírito, né? Em Gálatas 6:8 fala sobre isso, que gera vida e o pecado é destruição. Deixa eu ler aqui com vocês Gálatas 6:8. Se alguém tiver com a Bíblia aí, quiser aberta e quiser digitar aí para mim, o que está falando em Gálatas 6:8, vai me ajudar. 6:8, acho que eu achei aqui. Diz assim, ó: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então aqui tá falando sobre colheita, prestou atenção? Então, nós estejamos atentos ao que nós vamos semear, porque nós vamos colher, né? Então, estejamos sempre atentos a isso, né? Se você semeia coisas da carne, vai colher destruição, né? Então, continuando aqui, aplicação prática para hoje. Pratique o bem, mesmo quando não for reconhecido, né? Que a gente tem que entender que a colheita vem do Senhor. Aquela palavra que na Bíblia diz assim, que quando a gente dá com uma mão, a outra não precisa de saber, ela é certa. Não adianta as pessoas verem. A gente tem que fazer para o Senhor, é para o Senhor, amém? Continuando aqui, do 22 ao 31, o fruto da sabedoria. Como a argola de ouro no focinho de um porco, assim é a mulher bonita sem descrição. Gente, como é forte! Deixa eu ver isso aqui na tradução da linguagem de hoje. Presta atenção. A beleza da mulher sem juízo é como uma joia de ouro no focinho de porco. Imagina um porco que está lá no chiqueiro, cheio de barro, sujo, que come aquelas comidas que a gente fala lavagem, né? Come milho também, mas enfim. Você vai pegar um ouro, uma joia, e vai colocar no focinho dele? Vê, tanto que é uma comparação dura, né? Assim fala que é a mulher bonita sem discernimento, sem descrição, né? Então, que nós venhamos a entender qual é o nosso verdadeiro posicionamento, né? O desejo dos justos resulta em bem, a esperança dos ímpios em ira. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, e outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Então nós temos que dizimar, ofertar, né? Oferecer ao Senhor com amor, para que não... E não é porque a gente vai dizimar, ofertar, que a gente vai cair em pobreza, mas que a gente esteja entregando. Quanto mais a gente entrega com generosidade, mais a gente recebe, né? Então, aqui está dizendo assim, que o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, o alívio receberá. Eu estou plantando alívio, eu não vou receber alívio? Presta atenção, olha que lindo, né? Quem retém o trigo, o povo o amaldiçoa. Bênção será sobre a cabeça de quem o vende.
Então, assim, às vezes você, por exemplo, se é um grande fazendeiro e as pessoas estão com fome e ele tem lá sobrando, ele não precisa de dar, mas ele vende por um preço justo para alimentar as pessoas, né? Quem procura o bem será respeitado, mas quem busca o mal, este o alcançará. Vai alcançar sim. Então, que nós venhamos procurar sempre o bem, né? Quem confia em suas riquezas cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verde. Quem causa problemas à sua família herdará somente vento. Olha que triste, se herdar somente vento. O insensato será servo do sábio. É bem assim que a gente vê, né? O fruto do justo é a verdade de vida, e o que conquista almas é sábio. Se os justos recebem na terra a vida, se os justos recebem na terra a devida recompensa, quanto mais os ímpios e os pecadores, né? Então aqui é fato, a recompensa virá, seja recompensa boa ou ruim, depende do que você tem plantado, né? Então aqui a gente vê que, lá voltando no versículo 22, que a verdadeira beleza, ela está na sabedoria e não na aparência física, né? Que a generosidade é caminho de prosperidade, que o justo ele gera frutos, né? E o impacto é como árvore de vida, que cresce em amor, que fortalece, que gera bondade e amor ao próximo, né? Como Deus é maravilhoso, né? E a gente vê aqui que no versículo 30, ele é uma chave, né? Eu vou ler ele novamente para vocês, ó. O fruto do justo é árvore de vida, e o que conquista almas é sábio. Ó, chave. Quem tem ouvidos, ouça, né? Então aqui, quem ganha almas é sábio. Falar do amor de Jesus para as pessoas é sabedoria, né? Da influência do legado espiritual. Deus se agrada de quem frutifica vidas. Então vamos falar que Jesus é bom, que Ele salve, que Ele cura, porque o tempo todo Ele está pronto a nos fazer coisas maravilhosas, a nos receber, a nos trazer vida e vida com abundância, mas nós precisamos querer, né? O Espírito Santo de Deus, ele não é invasor e ele não vai entrar sem a gente convidar. Então, que nós venhamos falar para que as pessoas entendam, recebam e aceitem essas maravilhas. E eu não estou falando sobre placa de igreja, não estou falando de religião, é sobre o amor de Jesus, sobre o amor de Deus, amém? Então, aqui a aplicação prática, né? Um conselho de amor, invista na sua família, no bem do próximo, na salvação de almas, e o seu legado será eterno, a recompensa virá eterna, porque nós não somos aqui dessa terra, nós somos passageira, nosso verdadeiro lugar é no céu, é com Cristo, né? Então a gente vê aqui que no capítulo 11 fala muito sobre integridade, né? Que é o caminho de proteção. Aqui ensina como as palavras constroem ou destroem, né? Tá dizendo também sobre a justiça, que a justiça abençoa até uma cidade inteira, né? E se eu vejo que quando os nossos governantes, eles são justos, eles são retos, todo o povo recebe dessa abundância, dessa generosidade, né? E quem ganha almas, quem fala do amor de Jesus,
esse sabe que é o verdadeiro fruto da justiça, né? Então, que venhamos a cada dia mais estar dispostos a integrar e falar do amor de Jesus, né? Então, o que são as aplicações práticas que eu quero deixar para você hoje, né? Para mim, para você, para nós, hoje, nesta sexta-feira, dia 11, às 7h31 da manhã. Seja uma mulher ou um homem íntegro nos bastidores. Não se preocupe se tem alguém vendo. Faça o que tem que ser feito. Não importa se as pessoas vão ver ou vão reconhecer. Apenas faça. Sabe por quê? Porque Deus, Ele está vendo. Ele é o único que verdadeiramente vai nos recompensar, né? Guarde a boca, fale só o necessário, aquilo que é prudente, porque ela pode construir ou destruir um lar, famílias, né? Legados. Então, que venhamos a vigiar no nosso falar, amém? Terceira, dê com generosidade tempo, recursos e perdão. O perdão também é forma que você entrega, porque aquele que não perdoa, ele fica com bênçãos retidas, as bênçãos travam, a situação dele muda, e aí depois o que acontece? Nossa, eu fui tola em não perdoar. Mas às vezes já passou aquele momento, né? Então que nós venhamos a entender o que Deus tem a falar aos nossos corações, às nossas almas, que nós venhamos a ser pessoas sábias e executar tudo aquilo que o Senhor traz aos nossos corações, à nossa vida, né? 4. Ensine seus filhos e discipule-os a temerem ao Senhor. Isso. Ensine o filho o caminho que deve andar e quando crescer ele não desviará, né? E aqui, às vezes, eles querem conhecer alguma coisa aqui, ali, mas a semente está plantada. A semente foi plantada e ela vai frutificar, porque em nome de Jesus eu profetizo que os nossos filhos são terra boa, são corações férteis e que a palavra está plantada e vai frutificar, vai florescer, vai criar raízes em nome de Jesus, amém? Então aqui o 5, seja uma árvore de vida, onde estiver frutifique. E eu vou falar para você uma coisa que é certa. Árvore é até um ditado, não é nada bíblico, tá? Árvore que tem frutos recebe pedrada. É mais ou menos assim. Às vezes a gente decide fazer o que é reto e que é bom, e de repente a gente começa a ser visto, a ter alguns frutos, mas vai se levantar alguém que não vai agradar, que não vai concordar, que vai criticar. Entenda, sempre vão ter os haters, né? Nem com Jesus, que ele é, ele foi, ele há de ser verdadeiro, santo, justo, fiel, perfeito, não agradou a todos. Infelizmente, hoje nós vemos pessoas que odeiam a Cristo. Não sei porquê, mas, né? Não vamos entrar nesse mérito agora aqui do porquê, como e quando, mas que eu e você, que nós venhamos amar a Cristo, que venhamos produzir frutos, sementes, né? E que nós entendamos que quando você está produzindo frutos, pode ser que venha pedradas, mas que você permaneça, não desista, né? Porque a vitória é certa, em nome de Jesus. Amém? Você crê? Vamos orar então para a gente encerrar.
Eu desejo para você uma sexta-feira muito abençoada, produtiva. Amanhã já é sábado, tá chegando aí final de semana, né? Então, que o Senhor venha nos restituir de tudo aquilo que foi quebrado, tudo aquilo que foi perdido. Eu não sei qual é a sua necessidade hoje, mas em nome de Jesus eu profetizo que haja restituição sobre a sua vida, que Deus venha restaurar tudo aquilo que foi quebrado, tudo aquilo que foi perdido, em nome de Jesus, né? Vamos orar então. Senhor Deus, muito obrigada, meu Pai, por esse dia, por essa manhã, pela Tua palavra, pelo estudo. Graças te damos, Senhor, porque em todo tempo o Senhor é bom. O Senhor é aquele que, Pai, aquele que traz em nós verdade, confronto, mas nós sabemos que sempre é para o nosso bem, que sempre é para o nosso crescimento, Pai. Que estejamos o tempo todo de ouvidos e olhos abertos, com o coração cheio da Tua presença, para que não venhamos desviar em nada dos Teus caminhos, da Tua vontade, da Tua verdade. Guarda-nos, ó Pai, como a menina dos Teus olhos, e que essa palavra venha, Pai, ser plantada, que ela crie raízes, que ela floresça, que ela frutifique, meu Pai, no coração de cada um que passar por aqui, daqueles que estão aqui agora, os que vão vir depois, e que haja frutos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nos abençoa, nos guarda, Pai. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Uma sexta-feira abençoada para vocês. E vamos, porque grandes coisas nós temos a fazer hoje. Bom dia, Deus abençoe.